Boa noite. Olá, todo mundo por aí? Boa noite. Fefe, tudo bom, querida? Xênia, como vai? Tudo bom? Oi, Gustavo. Tudo ótimo, Fefe. Quem mais? Carlos Henrique, a Bruna. Domingos. Oi, Bruna, como você está? Tudo bem? Quem mais está por aí? Serginho. Mônica. Tudo bom, Xênia? Coisa boa ter vocês aqui conosco. Hoje a gente vai ter o privilégio de conversar com o querido Sam Merage, que é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, um grande nome, muito conhecido, que tem uma trajetória incrível nos concursos públicos e, além disso, é um querido. Tem uma sensibilidade muito grande, é autor de livros, é poeta, então vai ser bem legal. A ideia da nossa live hoje é ser um bate-papo, é ser bem leve, bem tranquila, tá bom? Eu vi a Fefe falando das minhas plantinhas ali. Pois é, Fefe, eu adoro planta, então, planta, flores, então essas foram as minhas últimas aquisições, antes de ser interditada. Tá por um triz eu ser interditada. Tainá, Felipe, tudo bom, Felipe? Andréia. E aí, me digam, vocês já conhecem o Sam Merage? Eu imagino que sim. O Sam tem uma trajetória incrível. Ele é juiz do Tribunal de Justiça do DF e autor de várias obras voltadas para concurso público, mas ele também tem algumas investidas em outras áreas, como por exemplo a poesia, a literatura. Boa noite, Leandro, tudo bem? Muito bom ter você aqui, coisa boa, muito bom ter você por aqui. A Isabela, será que o Summer já entrou? Gente, enquanto isso, sabe o que vocês podiam me ensinar? Como é que eu fixo o tema? Porque o tema hoje é tipo como se fosse de frente com Gabi, sabe? Pois é, tipo, de frente com as defensoras. A ideia é ser algo muito, muito tranquilo. Fica tranquilo, Summer, o tempo que você precisar. Tranquilo mesmo. Enquanto isso, eu vou conhecendo quem tá por aqui, quem tá nos acompanhando hoje. É um privilégio ter vocês nessa noite de terça-feira. A Paula também tá aqui conosco, a Priscila. E eu sempre gosto de perguntar de onde vocês são, para eu ter uma noção, né, de quem está nos assistindo, de onde vem a nossa audiência. A Fefe eu sei que é de Minas, né? E a Priscila é da onde? De onde vocês estão? De onde vocês estão? Aliás, vamos aproveitar, ó, a Nayara de São Paulo, o Felipe de Santa Catarina. Olha o Diário Jurídico falando de PDF que me aguarde. Opa, estamos esperando você. Vai ser um prazer ter você conosco. Diário Jurídico de Campo Grande. O tema nas reticências. Tá. Vamos lá. Não, Fefe, não. Acho que a gente vai ter que... Pois é, a Paula é defensora no Rio. Que prazer ter você aqui conosco, Paula. Seja muito bem-vinda. Leandra de Brasília, Fefe de Minas. A gente temos espectadores do Brasil todo. A Priscila é a nossa colega da DPDF, coisa boa, muito bom, muito bom. Gente, outra coisa que eu queria conversar com vocês antes do Summer entrar é o que vocês têm de dúvida, o que vocês têm de curiosidade, assim. O Summer é multifacetado, então a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre concurso público, trajetória, motivação. Então eu acho que é um privilégio ter o Summer aqui conosco hoje, tá bom? Então fiquem à vontade mesmo. Quero que essa nossa live seja super produtiva e eu repito, é um prazer tê-lo conosco. Deixa eu ver aqui. Que legal, olha só, o Leandro sonha em ser defensor, que bacana, Leandro. Tomara que você consiga realizar seu sonho, por isso que você tá dizendo que acompanha as nossas aulas, que bom, fico muito feliz. A Lu, Osvaldo, a Paola Barros, coisa boa. Hoje,
já tô com essa carinha assim meio de cansada porque tive audiência hoje. É engraçado que nesse momento de pandemia a gente já tá com um volume um pouco mais baixo, mas ainda assim o grau de concentração que essas audiências por videoconferência exigem realmente deixa a gente bem cansados, né? Falar conosco. Ah, tô vendo aqui, o Pedro também entrou, o Arthur. Oi, Boa Sam! noite! Tudo bem, Carol? Tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Meus parabéns agora ao vivo e a cores. Foi seu aniversário, não foi? Foi ontem. Meus parabéns, tudo de bom para Obrigada, você. Que obrigada. os próximos anos seja maravilhoso na sua vida. Desculpa o atraso. Eu, é, você sabe, a minha vida é muito parecida com a sua. Eu consegui terminar e quando eu terminei, falei, agora eu vou entrar. Eu percebi que o celular estava sem bateria, então fui buscar o carregador, voltar até que eu achei, por isso eu demorei. Então, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Summer. É uma alegria ter você aqui conosco, A viu? alegria é minha, de frente com as defensoras. É até intimidador esse de frente com as Ah, não, isso é defensoras. um trocadilho de frente com Gabi, Summer. Mas aí é mais fácil de frente com Gabi do que de frente com as defensoras. E são quatro, né, as defensoras. Então, eu quero assim, aproveitar esse início de live para parabenizar vocês publicamente pelo perfil de vocês, pela ousadia, pela ideia e pela continuidade, contínua atenção que vocês dão a esse perfil. Meus parabéns, mesmo, é muito legal, acompanho vocês há muito tempo, desde quando criou, acho que pouco tempo depois de ter sido criado. Então, já tem muito sucesso, eu desejo muito mais sucesso para vocês ainda, viu? Obrigada, querido. Obrigada. Eu fico muito contente em saber que você, né, nos acompanha há algum tempo, porque você é uma referência para a gente. Eu estava falando antes de você entrar como você é multifacetado, Sami. Então, a gente está falando de um juiz no TJDFT que tem várias obras voltadas para concurso, que fala de motivação e que é poeta. E aí, o dia tem quantas horas, meu amigo? Você sabe que eu estou lendo um livro. Agora, eu não gosto muito desses livros de faça, seja foda, né? Eu não leio, não. Mas eu ganhei um livro e aí ele veio com uma recomendação do Jim Collins, que para mim é o maior consultor do mundo, professor de Stanford. E aí, esqueci o nome do autor, comecei a ler ontem, que fala sobre o poder do menos, como é que a gente torna a vida mais produtiva. E aí, quando vem eu leio quem indica as obras, eu leio obras indicadas por alguém. Então, as pessoas que eu acho que têm um alto nível de rendimento, ou de inteligência, ou de, enfim, que são referências para mim, eu vou ler essas obras. E aí eu comecei a ler O Poder do Menos. Mas, assim, o dia tem 24 horas para todo mundo. Todo mundo. Se você fizer algumas decisões na sua vida, isso pode ajudar ou facilitar. Por exemplo, eu estou aqui, não estou malhando, então hoje não deu para malhar. Mas, em regra. Mas veja, olha o benefício que você vai causar na vida de muitas pessoas. Isso, exatamente. Boa noite para Michelle Tonon, para Kate, para todo mundo. Ah, Michelle é uma maravilhosa. E aí é o seguinte, deixa eu te falar. Eu otimizo o meu tempo muito. Como é que eu otimizo o meu tempo? Até pouco tempo atrás, aliás, até hoje, o meu sapato não tem cadarço, o meu sapato de terno, para não perder tempo. Eu não usava camisa com abotoadura e meus nós de gravata ficavam por. Estraga a gravata depois de um tempo. Tá bom, depois de um tempo estraga a gravata. Paciência. E aí você consegue otimizar seu tempo. A ideia é malhar perto de casa. O café da manhã tem que ser um café da manhã rápido. Rápido assim, tá pronto. Se você não está podendo sentar para tomar café da manhã, é porque você está gerindo mal o tempo. Mas tem que ser uma coisa que seja rápida. Então, essas pequenas decisões ao longo do dia, no carro eu estou ouvindo alguma coisa, você poder pegar um Uber e enquanto está no Uber, está respondendo e-mail, respondendo as pessoas no WhatsApp, você consegue otimizar o seu tempo e fazer as coisas darem certo. Então, eu foco no principal e os acessórios eu tenho pessoas muito competentes que me ajudam muito.
Por exemplo, lá no curso, eu entro, o meu estúdio está pronto, os meus slides estão no coisa, as pessoas já ajustaram tudo isso. Então, quando eu entro para dar aula e só para dar aula. Isso facilita muito. Quando eu entro para fazer a live, alguém já postou. Você pode ver que às vezes assim, tá tudo certo, certo. É porque é bastante coisa. Mas alguém já postou, as pessoas são muito, muito competentes. Então, assim, muita gente facilita o meu trabalho. E é por isso que é possível fazer muita coisa, porque tem muita gente me ajudando. Coisa boa. Samir, vamos aproveitar então esse gancho de otimização do tempo. E como é que as pessoas que estão se preparando para os concursos públicos, elas conseguem otimizar? Então, dá umas dicas assim bem práticas do que evitar, do que fazer, porque eu percebo que as pessoas às vezes têm uma ansiedade muito grande. Primeira coisa é jogar fora a ansiedade, porque você vai ter um percurso longo, né? As pessoas falam assim, não, o caminho para o concurso público é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Eu acho que nem é uma maratona. Eu acho que é um caminho para Aparecida ou para Trindade. Você vai a pé, ninguém vai correndo. Demora mais do que uma maratona. Então você vai ter que ir caminhando e vai ter o desgaste do tempo, da caminhada e da ausência de visão. Como é que você otimiza o tempo? Ou como é que você otimiza a vida? Primeiro, essas pequenas decisões. Da academia onde eu malho, a gente criou, por exemplo, o CP Fit, o cara malha em casa, para otimizar o tempo. Como é, Samir? A gente criou para todos, nesse tempo de fica em casa, então a gente deu de graça para todos os alunos aulas online. A gente contratou um personal, um professor de educação física, agora o Alisson Rezende. Então ele dá 3 vezes por semana aula para os alunos de meia hora para eles malharem em casa. Então, assim, em vez de você gastar 15 minutos para ir para a academia, 15 minutos para voltar, tomar banho mais 15, 20 minutos, mais o tempo da academia, que são 2 horas, então, no fritar dos ovos, o sujeito em 45 minutos já malhou, já tomou banho e está sentado estudando. Então, assim, você precisa otimizar. Isso vai ter relação com tudo. Se você quer acordar cedo, você tem que comer leve à noite. Tem que ser leve. Porque se você comer muito à noite, pesado, for dormir tarde, isso vai ter uma repercussão no seu sono e na sua disposição no dia seguinte. Toda a sua vida tem que estar organizada. Então, assim, das roupas que você veste, para as coisas que você come, com as pessoas que você convive, isso pode facilitar a vida ou dificultar sobremaneira, né? A gente colocou uma outra coisa, e não é propaganda de jeito nenhum, aí contratamos uma pedagoga. Por quê? Porque os pais estavam tendo dificuldade de lidar com o filho dentro de casa no meio da pandemia. O que eu faço com essa criança dentro de casa? Porque antes a gente colocava na escola e o professor se virava. Terceirizava. Né? E aí a gente ficou com medo, porque agora eles estão em casa e o pai descobriu o valor do professor, né? Porque o pai não é preparado, porque não é pedagogo. Aí a gente chamou uma pedagoga e disse, olha, a gente tem alunos que são pais e mães. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar por conta disso. Eu quero que você abra a agenda. Então, qualquer pai que tiver problema com o filho, não sei o que eu vou fazer com a minha criança, aciona você, aciona o curso, a gente aciona a pedagoga e marca uma consulta. E o curso que paga, não é o professor. Então, faz... o que eu faço? Meu filho tem 5 anos. Não, você pode dar esse brinquedo para ele ou fazer essa atividade lúdica com ele e tal, que você vai resolver o problema. Tudo isso para otimizar. O capital que você tem é o tempo. O que você faz com o seu tempo determina os próximos anos. Você é defensora pública, você certamente soube gerir o seu tempo para se tornar defensora pública. E isso mudou a sua vida. Então, a gestão do tempo é fundamental. Só fechar a porta. Tá? Vontade, Samir. Uma coisa que eu reparo, Samir, é que às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande na constância. Fazer essas escolhas, aliás, nós precisamos fazer essas escolhas diariamente.
todos os dias você precisa se lembrar, né, a razão pela qual você faz tanto sacrifício. E aí eu percebo, às vezes, que né, os nossos alunos, eles precisam ser lembrados, dizendo, olha, você precisa fazer isso para continuar. Você só vai dar certo se você fizer isso todos os dias. Na verdade, a dificuldade com a constância, o Charles Duhigg escreveu um livro, depois de uma pesquisa de 20 anos, que muita gente conhece, muita gente já leu, que é O Poder do Hábito. E ele vai dizer o seguinte, por que as pessoas têm hábito e outras pessoas... E aí é um estudo assim, de 20 anos, não é uma coisa assim, pense positivo, não é isso. É assim, quando o ser humano funciona da seguinte forma, ele tem uma deixa, ele estabelece uma rotina e ele precisa de uma recompensa. Se você corta a recompensa, essa rotina não se estabelece. Qual que é o problema das pessoas? É que elas pensam assim, a deixa é decidir que vou virar juiz, defensor, promotor, procurador. Essa é a deixa. Por quê? Porque foi demitido, porque se formou, porque visitou o fórum e participou de uma audiência. Por qualquer motivo, um acontecimento da vida, ela decidiu que vai ser. Essa foi a deixa. Então, quando você tem esse estalo, você tem dois tipos de pessoas. A que toma uma atitude na hora e a que fala que vai tomar depois. A que fala que vai tomar depois, não vai tomar. Porque a psicologia já demonstrou que se você não toma uma atitude exatamente no momento em que você é instigado a tomar essa atitude, você não vai tomar depois. Talvez em um evento futuro haja uma nova motivação e você mude de comportamento. Mas em razão daquela, você não vai mudar depois. Então, assim, o que eu estou dizendo? Segunda-feira eu decidi que eu vou começar a estudar. Decidi agora assistir a live do Summer com a Carol e as defensoras de frente. Então, eu decidi. Então, agora eu já vou arrumar o meu quarto. Terminando a live, eu arrumo o meu quarto, coloco os livros, crio o meu casa. Por quê? Mas a minha atitude tem que ser imediata. Se eu não tomar uma atitude agora, amanhã você não vai tomar, a pessoa não vai estudar e vai ter sido só uma empolgação. E aí, a pessoa decide. Só que ela estabelece como recompensa a aprovação no cargo. Só que a aprovação vai demorar 2 anos. E em 2 anos ela vai desistir. Sendo bem otimista. Sim, ok. Eu estou fazendo assim. Para ela ter algum resultado antes, eu estou dizendo, até tomar posse, pelo menos 2 anos, porque é 1 ano e meio o concurso. Né? Então, assim, sendo otimista, beleza. O que eu preciso dizer? O que essa pessoa precisa? Estabelecer pequenas recompensas ao longo do caminho. Terminou de estudar hoje? Eu vou assistir um episódio da série. Quarta-feira é o dia que eu tomo vinho assim que eu terminar a minha live. Na sexta-feira, se eu fechar a semana, eu saio para jantar. A cada 3 meses, quando eu mato 3 meses de estudo, eu faço uma pequena viagem para uma cidade que fica a 100 quilômetros da minha cidade para comemorar. Quando eu vou me premiando, eu vou estabelecendo recompensas, eu tenho rotina, eu crio hábito. E aí o tempo passa de qualquer forma e a pessoa é aprovada. Pois é, eu percebo isso, que há uma necessidade muito grande de criar algumas recompensas. Eu já comentei aqui numa live, agora eu não lembro com quem eu estava conversando, que eu tinha, toda quarta-feira era a quarta-feira do amor. Era o dia que eu separava para, durante a noite, ficar com o meu namorado. Falar, olha, não importa, aquele dia é um dia sagrado. Do mesmo jeito, final de semana. Eu tinha um momento em que eu não estudava. Mas para isso, eu precisava ter feito. Eu precisava ter produzido e precisava ter conseguido ter um bom desempenho. Acho também, Summer, esse percurso muito solitário, muito cruel. E quando você tem às vezes algum amigo, alguém que está nessa mesma caminhada, por vezes essa amizade não é tão, não sei. Às vezes não temos bons amigos nesse percurso. Às vezes não temos, às vezes não somos. Às vezes não somos. Então, eu acho que nós temos os amigos que merecemos. E, portanto, se faltam bons amigos, talvez seja porque nós não somos bons amigos, porque somos fechados, porque não temos paciência para ouvir. Então, só temos perto de nós pessoas que não têm paciência para ouvir. Enfim, eu acho que nós precisamos e nós
vamos nos unir a pessoas parecidas com a gente. Pessoas que querem ir além do bojador. Você sabe que, mesmo na dor, assim, mesmo nesse momento, eu acho que o estudo para concurso público ele é maravilhoso porque ele é igual. Então, quando você faz a prova, não interessa se você fez a faculdade no interior da Bahia, o Jailton veio de uma faculdade no interior da Bahia, ou se você se formou no Largo de São Francisco, ali na prova é você e você, tá fechado ninguém sabe quem é. Então, é você que tem que ser bom. Eu acho que o estudo para concurso produz humildade, porque todo mundo é reprovado no meio do caminho. E a humildade produz empatia, porque a minha dor faz com que eu perceba a dor do outro, eu entenda a dor do outro. Então, eu começo a produzir seres humanos melhores para esse cargo. Gente que já sofreu, gente que batalhou, gente que entendeu o que é mérito, gente que ajudou, enfim. Então, eu acho que o estudo para concurso público é muito, muito válido nesse sentido. E aí, nesse caminho, você tem pessoas que são positivas e pessoas que são negativas. As pessoas que são positivas passam mais rápido. Não precisa se iludir. Perguntaram para o Jorge Paulo Lemann por que ele era otimista. Ele disse porque, estatisticamente, dá mais certo na vida quem é otimista. Então, eu vou ser otimista porque eu quero ter maiores chances de sucesso. E o Fernando Pessoa... todo mundo conhece uma parte do poema dele, chama Mar Português. E as pessoas dizem assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Na verdade, o que o Pessoa está dizendo o trecho, né, o verso, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E ele está fazendo uma referência, e aí eu vou explicar, à expansão marítima portuguesa. A quantas pessoas morreram e se aquilo tinha valido a pena. E ele diz assim, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Para te cruzar, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer ir além do bojador tem que ir além da dor. E aí ele termina dizendo que Deus colocou o abismo no mar, mas foi no mar que Deus espelhou o céu. Quem quer passar do desconhecido, quem quer viver algo além do que viveu, precisa estar disposto a morrer por algo. Isso se chama paixão. Senão, você não vai suportar esse caminho. Perfeito, Summer. É essa impressão que eu tenho mesmo. E por isso é tão importante saber por que você luta. Né? Talvez as pessoas escolhem as razões erradas, ou às vezes elas nem sabem exatamente as razões pelas quais fazem ela ter determinadas escolhas, algo assim. E era o outro ponto que eu queria conversar com você. Quando você decidiu que você queria ser juiz? Foi algo... Os meus irmãos, por exemplo, desde criança queriam ser médicos. Sempre quiseram ser médicos. E você sempre quis ser juiz? Não, na verdade, eu sou a primeira pessoa da minha família que efetivamente fez direito. As outras pessoas não exerceram e eu fui o primeiro. Depois de mim, já temos vários que exerceram. Um pouco depois de mim, né? Contemporâneos a mim, mais 1 ano, 2 anos mais novo. Minha família é majoritariamente composta por médicos também. Fui o primeiro, para decepção geral de todos, porque... Eu também, Sam. Então, temos isso em comum. Meu pai queria que eu fosse médica. Demorou muito. Exato. Talvez isso explique eu ter passado muito cedo. Numa conversa com a minha psicanalista, ela dizia isso. Eu precisava provar que eu tinha tomado a decisão correta. E aí eu comecei estudando muito. Na verdade, eu entrei na faculdade de Direito pensando em advogar. Primeiro ano da faculdade pensava em advogar. No segundo ano, eu fui estagiar no escritório de advocacia e fui fazer um curso regular preparatório para concurso no axioma jurídico à noite. Terceiro período, porque não tinha nada a fazer à noite, falei, vou fazer esse curso. À noite, quem dava aula era juiz. De tarde, eu tinha estágio com advogado. Eu errei no escritório, não foi na experiência da advocacia. Mas muito novo.
eu via os juízes dando aula à noite e eles sabiam muito. E eram pessoas bem-sucedidas, que sabiam muito, davam aula com propriedade. E à tarde, o advogado era mais ou menos, eu não sentia firmeza nenhuma nele. Falei, eu prefiro ser o cara da noite do que o cara da tarde. E aí eu decidi que eu seria ser juiz. Foi com essa profundidade imensa, reflexão Meu imensa, Deus! que eu decidi Pois que é. seria juiz. Eu achei que ia vir algo poético, Summer. Nada. Achei que você ia falar uma coisa linda. Eu sou muito pragmático nessas coisas. O que precisa ser feito para conquistar alguma coisa é isso, então eu vou lá e faço. Que legal, que legal. E aí, desde o terceiro semestre, o foco era esse. Mas antes disso, você fez algumas outras escolhas estratégicas também. Na verdade, antes disso, eu fiz as 300 horas extracurriculares que a faculdade exige. Eu fiz todas Sim. no primeiro ano da faculdade. E aí eu assisti várias, eu ia em todos os seminários, todos os seminários. No terceiro período, eu decidi que eu seria juiz. Então, eu disse como é que faz para ser juiz? Faz assim, tem que estudar assim, assado. Então, beleza, então vou estudar. E comecei a estudar. A partir do quinto período, aliás, a partir do quinto período, sexto período, eu já não sabia que prova tinha na faculdade, porque eu estava estudando todas as matérias em casa. Eu chegava na faculdade, assistia às aulas decentes, sentava ao fundo nas indecentes, que eram a maioria, e fazia as provas. Então, não acontecia, e não raras vezes, de eu chegar na faculdade e não saber que prova que tinha. Alguém dizia, hoje é prova de direito administrativo, essa eu me recordo bem. E aí eu disse, é mesmo, Então, fui lá e fiz com o que sabia. E deu certo, assim, claro que deu certo, né? Senão não teria me formado. Então, deu certo, tal, mas eu tinha deixado a faculdade. Bom, e aí eu fui seguindo. E aí, na faculdade mesmo, que eu fui aprovado para delegado, e fui estudando, né? No oitavo período, eu fui aprovado para a primeira fase da magistratura de Goiás, e aí eu segui o caminho até dar o triênio, fiz os 3 anos como delegado, e depois magistrado da JFT. Nossa, Summer, parece tão fácil. Mas exige mais disciplina do que inteligência. Eu acho que gênios são muito raros. Então, gênios, um Albert Einstein, é raro. Basta você pensar que a gente produziu Nelson Hungria e depois de Hungria ninguém é à altura. A gente produziu Rui Barbosa e depois de Rui Barbosa ninguém é à altura. Temos Rui Barbosa, Nelson Hungria, Clóvis Bevilacqua. A gente tem alguns nomes, né? Depois disso tudo, você pensa no Miguel Reale. E depois não pensa em ninguém. Porque Fazer reprodução. você tem alguns trabalhos importantes, tal, mas você lê o livro do Hungria, que é de 59, eu tenho uma edição de 59, tem a coleção toda do Hungria. Se você ler o Hungria, você fica apaixonado, porque assim, ele escreve maravilhosamente bem. Ninguém fez um trabalho como fez a Hungria. Você tem hoje penalistas famosos, como por exemplo, o Luiz Greco, que é o maior penalista brasileiro na atualidade, mas, e toda a minha homenagem ao Luiz Greco, o Hungria, para mim, é insuperável. Então você tem gênios, mas eles são raros. A maioria das pessoas é só estudiosa mesmo, esforçada, foi lá e fez. E quanto mais gente muito bem sucedida que eu conheço, quanto mais gente eu conheço que é muito bem sucedida, a minha conclusão se reforça. São todos normais, aplicados, com sorte e fé, e a vida vai. É isso mesmo, Summer. O que você percebeu ao longo dessa sua trajetória a respeito de técnicas de estudo? Tinha coisas que não funcionavam para você? Eu não acredito muito em revisão de 48 por 72. Faça isso, eu faça assado. Eu nunca revisei, eu nunca li a lei seca. Você nunca leu a lei seca? Nunca li a lei seca, nunca revisei. Então, se alguém diz que é preciso para esses dois, nunca aconteceu para mim. Mas eu sei que é importante, entendeu? Sim. Quer dizer, eu acho que é importante e acho que as pessoas têm que realmente seguir. A Mayara disse que nunca leu. Também. Todas as vezes que ela fala isso, eu falo, caramba, mãe, porque eu lia. Odiava, mas lia. Deixa eu te dizer,
que acontece, basicamente? Os livros, as sinopses, elas trazem a lei. A lei de uma forma mais palatável, com outras palavras, às vezes com a literalidade da lei. Então, assim, quando eu estou lendo o livro, eu estou lendo a lei no livro. Eu não preciso abrir o código e ler. Quanto a revisões, eu estudava a mesma matéria 3 vezes no ano. Então, eu lia todas as matérias 3 vezes por ano. Eu acho que pelo menos 2 vezes por ano o sujeito tem que fazer. Se você faz isso, se você lê... eu li, por exemplo... deixa eu pegar um exemplo. Vamos pegar aqui a sinopse de processo penal do Leonardo Barreto. Eu li a sinopse dele lia 2 vezes no ano de processo penal. Qualquer livro de direito empresarial, enfim, eu lia 3 vezes ao ano. Se você lê 2 vezes por ano e faz exercícios, você está se preparando. O que faz diferença é um estudo organizado que considere a sua carga horária disponível, porque se você tem 20 horas para estudar e se você for pegar doutrinas extensas, você não vai passar, porque você não vai vencer essas doutrinas. Então, um estudo inteligente, completo, você tem que passar por todas as matérias e constante. É isso que passa. O resto é como aquelas dietas da lua, de não sei o que você cria. Quer dizer, alguém emagrece? Alguém emagrece. Mas não é porque sem aquela dieta você não emagrece. Não, com outras você também emagreceria. Não é comer menos mesmo. Então, é mais ou menos isso. Depois de um tempo, a gente começa a falar as mesmas coisas, né, Sam? Tipo, senta a bunda na cadeira, estuda. Estuda a partir de um bom material e estuda muito. E tenha calma. E tenha calma na sua vida. Exatamente. Eu acho que a gente foi criado numa cultura muito imediatista e essa é uma boa... O brasileiro não tem disciplina. Essa é uma notícia maravilhosa para quem decide ter disciplina. Porque se isso aqui fosse o Japão, a gente já está doido, porque todo mundo é disciplinado. Aí seria muito mais difícil. O sujeito decide estudar para juiz hoje, então 10 mil pessoas vão fazer a prova. Se ele decidiu hoje, ele nunca pegou no livro. Então ele é o 10 mil. Ele é o que tem pior resultado. Então ele fala, não, eu vou estudar para juiz, eu vou estudar 30 horas por semana. Ele estuda direitinho, 6 meses, acontece uma prova. Daqui a 6 meses, ele vai lá e presta. Ele fica em 1000. Não passa 300, 400, vão para a segunda fase. Ele fica em 1000. Mas em 6 meses, ele já colocou 9.000 para trás. Que disciplina é essa? Que está todo mundo morrendo, mas com 6 meses, quem nunca tinha pegado no livro, já coloca 9.000 para trás. Quer dizer, nós somos indisciplinados. Primeiro ponto é esse. Segundo, nós somos educados com uma cultura em que a indisciplina nunca foi punida. Por quê? Porque ninguém estudava nada e um dia antes da prova estudava na escola e dava certo. Ou porque colava, ou porque... E era tido como inteligente ou esperto. Exato. Só que para... nem estuda e se dá bem. Exato. E tu só acha que isso é mérito. Para concurso não serve. Por quê? Porque são 13, 14 matérias, você tem que estudar todas, um dia antes não resolve, um mês antes não resolve, 6 meses antes dificilmente resolve, você precisa de um ano para você entrar na briga. Então, você vai ter que mudar a cultura, não dá para ser com um dia, você não vai resolver. Essa mudança de cultura dói. Por quê? Porque você precisa pegar um negócio que você aprendeu com 7 anos, foi com ele até os 30, então tem 23 anos que você segue essa técnica, só que essa técnica, para a vida como ela é, não resolve. Então, tem que mudar essa cultura. Segundo ponto é que você tem que aprender que o seu potencial, se não for explorado, ele não vale nada. Então, as pessoas dizem assim, nossa, eu tenho facilidade com não sei o quê, eu não preciso, eu tenho facilidade. Meu amigo, e aí eu vou ter que me valer de pessoa, no livro do Desassossego, ele diz assim, terreno capaz de abrigar um castelo, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o castelo se ele não for construído ali? Quem tem potencial, eu não preciso estudar porque eu tenho potencial, mas não estuda, é igual quem não tem potencial, vai a lugar nenhum. Vai a lugar nenhum. Agora, se você tem potencial e estuda, você vai longe. Não
se dispensa o estudo. Se alguém perguntasse para Einstein o que é intervenção de terceiros, ele não saberia a resposta. E ele era Einstein. Quanto mais você é uma pessoa normal, para saber o que é intervenção de terceiros, tem que estudar, estudar, estudar e revisar. E provavelmente vai esquecer alguma coisa no dia da prova. Adorei, Samer. Falando verdades, é isso mesmo. Nós não somos disciplinados, não somos valorizados quando somos disciplinados na infância. Falei, aquele ali, você deve ter que estudar muito para conseguir alguma coisa, né? E aí você desvaloriza uma criança que precisa de um pouco mais de empenho, né? Ô, Samer, uma coisa que eu achei bem interessante, acho que foi a Aninha que perguntou aqui atrás, falando de ansiedade. E aí, ajuda os nossos seguidores a se livrar dessa coisa. Eu sei que são anos de terapia para se livrar, mas dá umas dicas aí, sabe? Fala umas verdades aí. Não é? Eu já conversei sobre a ansiedade com um psicanalista que também é um amigo, que é o Marco Aurélio Lobo. E o Marco Aurélio, eu dizia, como encerrar a ansiedade? Ele diz: a melhor forma de combater a ansiedade é tendo um plano B. Por quê? Porque as pessoas que dizem assim, o plano B é fazer o plano A dar certo. Essa frase de efeito tem o efeito de reforçar a sua ansiedade. Por quê? Porque aí você coloca todas as fichas no plano A, queimem os barcos. Isso é bonito quando você está na guerra, no exército e tal. Mas quando você tem que enfrentar uma vida, você precisa ter cautela, precisa ter um plano B. Existem duas formas de você enfrentar a ansiedade. Primeiro é fé, segundo é plano B. Fé é a certeza do que eu não vejo. Eu nunca tive dúvidas de que eu seria aprovado, quando não sabia. Esse é o paradoxo Stockdale, que o Jim Collins conta em Feitas para Durar. O que ele diz? Ele diz assim, o sujeito ficou 8 anos preso, como prisioneiro de guerra. Em 8 anos, ele escrevia cartas para a mulher e a mulher respondia para ele. E isso gerou um livro chamado No Amor e na Guerra. E ele disse assim, você suportou 8 anos. Como é que você suportou os 8 anos? Ele disse, os otimistas desistiram primeiro. Por quê? Porque eles diziam assim, nós sairemos no Natal. Estabeleceram um tempo, não saíram no Natal. Mas agora é na Páscoa. E vinha a Páscoa e eles não saíram. Essas pessoas não suportavam e depois se suicidavam. Eu dizia, nós sairemos. Quando eu não sei, eu sei que nós sairemos. Quando você tem uma profunda convicção de que a vitória vem, mas você não condiciona a sua fé ao tempo, então a vitória vem. Porque quando você estabelece um tempo, você cria uma ansiedade a partir do momento em que você se aproxima do deadline. Então, assim, eu estou chegando perto, e aí eu digo, nossa, tem que passar agora, tem que passar agora. Você vai aumentando sua ansiedade. Eu tive um aluno que vendeu um apartamento aos 40 anos, cujo capital permitia que ele ficasse 2 anos só estudando. Depois ele teria que voltar a trabalhar. Cada mês para ele era uma dose de ansiedade, uma dose de ansiedade. Faltavam agora só 4 meses e 3 meses. E ele não tinha passado ainda. Imagina o estado emocional. Então, o primeiro lugar é fé desvinculada de tempo. Isso se chama paradoxo Stockdale. É um estudo do professor de Stanford que constatou isso, chamado Jim Collins, em Feitas para Durar, um dos melhores livros que eu já li até hoje. Mas é um livro voltado para quem tem alguma construção de um projeto para além de pessoal. Segundo ponto, o plano B. Por que o plano B? Por que eu sou radicalmente contra a pessoa sair do trabalho para estudar? Porque, eu estudo 20 horas, se eu sair do trabalho, eu vou estudar 60. Mentira. Primeiro, você não vai estudar 60, e nem 10. Mas vamos supor que você estude 40. Não tem problema, pode ser que você estude 40. Uma coisa é, eu sou servidor público, eu vou pedir uma licença para interesse particular, sem remuneração, eu vou ficar alguns meses estudando, depois eu volto. Aí, meu filho, não há problema, porque você não tem problema psicológico nisso aí. Você sabe que amanhã, quando a licença vencer, você volta para o trabalho. Outra coisa é o sujeito que é da iniciativa privada e pede demissão para estudar. Este sujeito, a curto prazo, pode ir bem.
a longo prazo, ele está criando uma ansiedade e um desequilíbrio emocional que talvez comprometa, inclusive, o tempo que ele destina hoje ao estudo. Então, eu preciso o seguinte, é preciso que o sujeito faça o seguinte, consiga ter um equilíbrio de forma que ele tenha um trabalho, esse trabalho permita que ele tenha uma subsistência, uma vida digna, etc., e consiga conciliar isso com o estudo. Aí ele vai estudando 4, 5 horas por dia, 25, 30 horas por semana, e diz, em algum momento, eu serei aprovado. E aí é o paradoxo step D, ele vai seguindo, ele já tem um plano B. Se daqui a 5 anos eu não for aprovado, se em algum momento eu chegar à conclusão de que eu não quero isso, eu tenho a minha profissão e vou seguir essa carreira, eu vou dar aula além de trabalhar, eu vou escrever, eu vou empreender, enfim, é bom ter um plano B para manter a tranquilidade. É como eu faço para combater a ansiedade. Ótimo, ótimo. Samer, quando você falou de fé, eu logo imaginei que você fosse falar também de algo relacionado à espiritualidade. Queria saber como funciona essa sua relação com a espiritualidade e de que maneira você acha que isso pode ser um caminho para auxiliar. Vamos lá. Tem posts lindos seus que falam de fé, que falam de Deus, e eu acho tão bacana. Eu sou uma pessoa de bastante fé mesmo. E eu sou um cristão convicto. Acho que pela religião você pode morrer, não pode matar. Eu sou um cristão convicto e tenho uma profunda fé e respeito todas as pessoas. Isso é um fator de enorme tranquilidade para mim, porque eu não tenho pretensões de ir além nem aquém daquilo que eu reputo ser o projeto de Deus para mim. Como eu sei o que é o que me dá paz. Se eu perdi a paz, então não vem de Deus. A paz é o árbitro dos nossos corações. Isso é bíblico. Então, qual é a minha relação? É uma relação de entrega. É o que Deus tem para mim, então eu assim o faço. Enquanto Ele tiver, como Ele tiver e para onde Ele quiser que eu vá. Por quê? Porque você pode, e isso você vai encontrar diversas histórias. Você pode dar certo, aparentemente, contrariando um princípio que é um princípio de correção ou um princípio moral, ou, para nós, um princípio bíblico. Você pode ganhar dinheiro roubando. Isso não é. Mas aquele dinheiro não trará para você prosperidade. Não trará bom êxito, não trará felicidade. Foi na mentira de Abraão que ele, então, vai coabitar com Agar e vai trazer um filho, que é o filho que vai promover o racha que existe até hoje entre judeus e muçulmanos. É esta desobediência que produz um fruto que pode conduzir você a uma situação desfavorável. Então, assim, quando eu comecei o curso, por várias vezes eu questionei se seria da vontade de Deus ou não. E se por algum motivo eu pedia respostas a Deus, Deus dissesse que não, teria parado. Então, assim, você tem que... esse descansar em Deus produz alguém capaz de suportar as pedras do caminho e perceber caminhos no meio das pedras. Que bacana, Samer. Eu também acredito muito nisso. Eu compreendo que nós estamos falando para uma quantidade muito grande de pessoas. Há pessoas que não têm essa crença, essa espiritualidade, mas eu acho que isso é uma ferramenta. No limite, isso é uma ferramenta que os nossos, quem estuda para concurso, precisa se aproximar. Acho que seria algo... não sei se alguém pode pensar em uma estratégia, né? Ou se valer da religião como uma estratégia, mas seria certamente um bom caminho. E também acho, Samer, eu acho que quando você deposita todos os propósitos da sua vida, e aí você coloca aquilo à disposição de Deus, tudo passa a ter até mais sentido. Não é você que quer, é alguém maior que você que quer aquilo por você.
Exatamente. E, na verdade, é o seguinte: quando você estuda a parábola dos talentos, o que irrita o Senhor que dá os talentos é aquele sujeito que guarda o talento e não usa. Se você tem um talento, você tem que explorar esse talento. Então, quando as pessoas perguntam, eu não sei o que eu quero, ou qual é a minha missão, eu pergunto no que você é bom. Porque no que você é bom, provavelmente está a resposta para o que você tem que fazer aqui. Eu sou bom nisso, então provavelmente está ligado a isso, o seu propósito aqui. E aí é bom lembrar o Clóvis de Barros, quando ele diz assim, felicidade é não olhar para o relógio. Se você está olhando para o relógio a cada 5 minutos, enquanto você trabalha, é porque não é aquele trabalho que você quer. Mas se você começa a trabalhar e o tempo passa e você não vê aquele tempo passando, então você está na profissão certa. Quando você está com alguém e você não vê o tempo passar, vocês saíram para jantar 1h da manhã, então você está jantando com a pessoa certa, aquela conversa é maravilhosa, e isso muda a vida. Porque a vida é um conjunto de tempo, é um conjunto de minutos, é um conjunto de segundos. Se o meu conjunto de tempo passou, sem eu perceber que ele está passando, eu tive uma vida feliz. Mas se todo dia eu estou querendo que passe mais rápido, é porque minha vida não está feliz. Isso não é uma questão de concurso, prestar concurso ou não prestar concurso. Sim. É uma questão de vida. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. E essa consciência da transitoriedade da vida faz a gente pessoas muito mais sensatas. Exato, exato. Que bom te ouvir, Samir. Sabe uma coisa que eu também tenho curiosidade de perguntar? Como foi que a sua relação com a literatura, a escrita, ficou mais intensificada? Ou você sempre escreveu? Não. Eu sempre escrevi, mas nunca publiquei. Eu comecei a publicar em 2013 o que eu escrevia. E aí eu fui escrevendo, sempre gostei de ler. Eu leio de tudo, mas eu gosto de ler livros, eu gosto de ler biografias, eu gosto de ler livros sobre liderança, eu gosto de ler livros de história, livros de literatura clássica e também já li vários livros religiosos também. Às vezes você erra num livro, acerta em outro, é normal. Mas quando você lê, você encontra razões para escrever. E você escreve melhor. Hoje eu estou falando só de pessoas, já eu mudo de autor. Mas ele escreve assim, o coração, se pudesse pensar, pararia. Então, no momento de profunda tristeza, ele diz, olha, se o meu coração pudesse pensar, ele pararia. E você, quando experimenta um momento de profunda tristeza, é capaz de concluir isso. A gente, olha, eu vou te dizer, se meu coração pudesse pensar, ele pararia. Então, essas conclusões que a literatura te permite ter, ou chegar, elas enriquecem a vida. E escrever é um desabafar da alma. Quando você lê, você aprende a desabafar. E aí você desabafa no papel, né? E isso vai virar, vai se perceber na vida. Quando eu passei no concurso da magistratura, eu completei os 3 anos na data da posse, então eu precisei judicializar a questão, né? E aí o Conselho Especial foi apreciar o meu caso e o meu advogado leu um poema que eu havia, o correto é dizer havia escrevido, eu sei que parece estranho, mas que eu havia, verbo haver, participo regular, para o Conselho Especial. E o poema, ele deixava exatamente clara a minha situação, porque eu já tinha sido aprovado, faltava o Conselho Especial dizer que se eu podia entrar ou não. E, basicamente, o poema é um pouco longo, mas o que ele diz, basicamente, é uma declaração ao tribunal. E ele diz assim, ó amado tribunal, que foste sonho e ainda o é, que és mãe e eu, filho, de pé, a esperar o seu sinal. No anseio de ser seu filho, fiz-me homem de poucos amigos, e na ferida fiz eu mesmo a cicatriz.
Quando os convites me afastavam das suas mãos, que as minhas procuravam, não hesitei em recusar. Era sacrifício cobrado de quem decidiu amar. Se era sonho ser teu filho, pergunte isso aos meus amigos, e eles mesmos te dirão que nem os filhos desta terra, nem os nascidos nesta festa depositaram tão fielmente o coração. E depois de atravessar todo este mar, cujo sal vem das minhas lágrimas e do meu tanto chorar, optou Deus por confiar optou Deus por confiar a minha causa em suas mãos. E serão seus filhos mais nobres, ó tribunal, que em uma só voz me darão um sinal e me dirão se sou eu bem-vindo ou não. E aí continua, é bastante longa, mas que lindo, é um poema que explicita exatamente um sentimento. Escrever é um desabafar da alma. Minha bateria estava acabando. Sabe o que eu fiquei pensando? Você falou em um determinado momento do poema a respeito do choro. O que te faz chorar? Tudo. Não tudo, não. A tristeza me faz chorar. Eu sou uma pessoa... eu não gosto de ver os outros sofrendo. Então, se eu vejo isso me comove. Então, eu não gosto de ver, se eu posso mudar uma situação de sofrimento, essa é uma mudança que eu promovo. Eu já vi muitas pessoas sofrendo e isso é algo para o qual eu ainda não perdi a sensibilidade e pretendo não perder a sensibilidade. A gente vive em um país muito desigual e muito injusto. Então, qual é a justiça? Eu, graças a Deus, fui criado em uma família estruturada e tive enormes oportunidades de estudar e incentivos para tanto. Alguém da minha idade frequentou uma escola pública, não conheceu o pai, passou fome na infância e hoje me serve como garçom, ou serve a mim como garçom em um restaurante. Qual é a minha diferença? Em que eu sou mais competente que ele? Em nada. A diferença é absolutamente circunstancial. O lado ali da mesa. Exatamente. Então, isso é algo que me incomoda muito. Sempre me incomodou e me incomoda muito. Eu acho que o Estado não tem que garantir a felicidade, mas o direito de tentar ser feliz. O Estado não tem que garantir a saúde. Às vezes o sujeito vai para o hospital e morre, mas pelo menos a chance de ser curado, ele tem que garantir, você tem que ter um hospital para ir. Por isso que eu sou um profundo admirador, e isso eu sempre digo, do trabalho da Defensoria Pública. Eu acho fascinante o trabalho que vocês realizam. Eu dizia, antigamente você via um defensor, um promotor de justiça, e as pessoas falavam assim, esse aqui é promotor na veia, guerrilha, acusa. E não havia igualdade de partes, igualdade de armas. E agora, você vê um defensor público na veia, é o sujeito que recorre, que contesta, que defende e não sei o quê. E isso está dando paridade. O próximo passo é o Ministério Público descer do lado do juiz quando estiver acusando e ficar na frente do defensor. Quando ele é fiscal da lei, eu acho que tem que sentar do lado, não tem problema nenhum, ação civil pública. Enfim, se ele é o fiscal. Se ele está acusando... Vou provocar você aqui. O lugar é de todo mundo estar no mesmo plano. Não, ok, mas eu estou dizendo, isso é a questão de julgar as pessoas. Se ele tá, então, a paridade vai até da colocação das pessoas na mesa. O simbólico. Mas, enfim, já está decidido que o lugar dele é do lado do juiz, isso está pacificado. E a gente segue o que está pacificado, não tem problema nenhum com isso. O que eu estou dizendo é que este trabalho da Defensoria Pública é um trabalho que devolve a dignidade para quem nunca podia ter perdido essa dignidade. E isso é fascinante, porque a Defensoria Pública faz cumprir a Constituição. E eu acho isso brilhante, esse trabalho
que tem a ver com essa eliminação da injustiça social. Também, Summer. Assim, não por acaso eu sou defensora, né, Summer? Eu sou apaixonada pela defensoria. Mas nós tivemos a oportunidade uma vez apenas de fazer audiência e algo que eu mencionei para alguns colegas é como eu achei você cordial, tratando as pessoas com igualdade, com respeito. E eu acho que isso falta muito, né, em todas as carreiras jurídicas, né? Compreender que ali a nossa diferença ela é meramente circunstancial. O direito é um campo de muita vaidade. E quando você trabalha com poder, essas vaidades são muito afloradas. Quando a pessoa ocupa uma posição de poder, você percebe qual é a qualidade moral dela, de caráter dela, no trato com as pessoas, especialmente com as pessoas das quais ela não precisa. Porque o Karnal fala muito isso, né? Você ser cordial com alguém que está acima de você, se é o presidente do tribunal que me visita, isso pode ser uma estratégia. Isso não é uma questão de educação, isso pode ser uma estratégia da pessoa. Mas quando eu sou cordial com o garçom que me serve, com a faxineira que limpou o gabinete, isso mostra um caráter, a concepção de igualdade mesmo. E isso a gente tem que procurar sempre. Eu acho que esse é um caminho inegociável. Inegociável, Summer. Acho que a compaixão, a gentileza, a igualdade realmente são inegociáveis. Querido, temos pouquíssimo tempo. Temos mais uns 2 minutinhos, eu acho. Não sei como é. Agorinha vai disparar o tempo aqui. E uma coisa que eu achei interessante, algumas pessoas pediram, dá umas indicações legais de uns livros. Eu sempre vou indicar Machado de Assis e Shakespeare. Podem comprar todos. Podem comprar Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Helena, Esaú e Jacó. Todos esses são maravilhosos. Você pode comprar Shakespeare todos também. Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta, A Tempestade. Então, se você ler qualquer um desses, para mim, pode ler esses. Todos que você vai ficar muito bem, né? E um pouco de Pessoa, e aí um pouco de tudo, né? Vale muito a pena. Mas em matéria de literatura clássica, Machado, que é inigualável, e Shakespeare, que emociona até traduzido. Então, qualquer um dos dois. Verdade. Querido, quero te agradecer demais. Eu sei que o seu tempo é extremamente escasso, mas você sempre com muita gentileza, né, sempre se reporta a gente com muita gentileza. Quero agradecer. Para nós, né, para o nosso perfil, você é uma grande referência, Summer. Talvez você não dimensione como é importante, como a sua trajetória é importante, você falar essas verdades mesmo. Falar, vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar. Como isso assim, causa um impacto e as pessoas precisam ouvir às vezes. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu parabenizo vocês pelo trabalho seríssimo que vocês realizam aqui e fora daqui, desse universo online. Eu quero agradecer o convite. É sempre um prazer conversar com você e com as pessoas que estão aqui nos assistindo. E eu fico muito feliz com essa conversa de hoje. Desejo muito sucesso para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Amém, amém, querido. Tudo de bom para você e descanse um pouco, mas vai malhar. Fiquei com peso na consciência. Por ter tirado o seu momento de academia. Nada. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.